Fala pessoal, como de costume, aliás, como prometido no vídeo anterior, nós iremos iniciar hoje a série de apresentações breves com o sentido de motivar você à leitura dos clássicos de Lewis. Serão 10 livros em sequência dessa série, depois virão outros da autoria também de Lewis. E hoje nós vamos começar por uma das obras mais simples, objetivas e que abriu as portas para o cristianismo, os cristãos pudessem então conhecer melhor da pena de Lewis e seu pensamento muito relevante. Vejam aí que são duas capas distintas, porque a primeira foi lançada pela Martins Fontes e depois a Thomas Nelson fazendo uma linda coleção que nós vamos observar e acredito que você que esteja vendo esse vídeo já tem também, e uma coleção linda para a gente colocar na estante, mas não somente isso, também para ler. Então nós vamos começar com o Cristianismo Puro e Simples, esse livro que é um dos mais acessíveis de Lewis. É um livro que na verdade foi transformado em livro, mas que antes ele surgiu de uma série de palestras que Lewis deu no período da Segunda Guerra Mundial, onde ele foi convidado pela BBC para dar essas palestras. Então foi reformulado posteriormente e colocado como livro. O interessante é que essa obra ela é singular, foi única, relevante, impactante na época, naquele período de guerra, onde as pessoas estavam desesperançadas, e foi palestras que, claro, posteriormente se transformou em livro, que trouxe alento, esperança àquele povo que estava em guerra. Lewis, neste livro, ele traz uma perspectiva cristã sobre diversos assuntos. O livro ele está em 4 capítulos, onde Lewis aborda diversas facetas da religião cristã. Ele procura contrastar a perspectiva de vida dentro da fé cristã com a vida fora da fé cristã. Ele, claro, não tem nenhuma intenção de proselitismo nesse livro, mas de deixar bem claro, explicando algumas coisas em relação à visão cristã. O livro ele é muito prático, o livro ele deve ser lido por todos os cristãos, embora possa haver uma ou outra coisa que os estudantes mais aguçados possam não concordar em alguma coisa com ele, como por exemplo, ele até acreditava, sendo mais objetivo, na questão do evolucionismo, né? Hoje nós vamos conhecer como teísmo evolucionista, mas há de se entender que na época de Lewis não tinha tanto livros em debate como nós temos hoje sobre esses assuntos. Então os criacionistas aí não precisam ficar criticando Lewis, não precisam rejeitar Lewis por conta disso, até porque nós vamos observar o evolucionismo naquela época estava em grande alta e não havia tanta pesquisa, não havia tanto material como nós temos hoje para que Lewis tivesse a possibilidade também de trabalhar, entender melhor no geral e no caso tomasse alguma posição. Na época estava mais fácil e próximo então o evolucionismo. Então o livro é um livro que todo cristão, repito, deveria ler. Eu lembro de uma palestra do Frank Turek, que é tirada do seu site crossexamined.org, onde ele diz que se você nunca leu Lewis, você não foi alfabetizado. Ele fala isso quase que em tom de você é analfabeto, mas claro, um tom de brincadeira. Isso é para reforçar a ideia de que realmente é necessário que o cristão ele leia esse livro, é importante que leia. Como já diz aí o pastor Jonas Madureira, é um daqueles livros que você não pode passar dessa vida sem ler. Então o livro é muito objetivo,
ele traz diversos assuntos, né? Através desse livro, a gente deve lembrar que Lewis trouxe, aliás, através das palestras, que posteriormente se transformou em livros, Lewis trouxe muito conforto para as pessoas durante a Segunda Guerra Mundial. E o bom é que esse livro, essas palestras, agora transformadas em livros, foram tão importantes quanto elas são hoje para o entendimento do cristão, para diversas facetas da fé, que ele trata com perspicuidade, com clareza e com objetividade. Aqueles que estão acostumados a ler da pena de Lewis sabem que Lewis não é prolixo naquilo em que ele se detém a fazer e é objetivo. Isso atrai muito a mente dos leitores, porque ele não chega a ser um escritor que seja difícil de entender. Ele aborda coisas até complexas em relação à religião cristã de uma forma bem simples. A partir do entendimento que nós entendemos que a religião ela é importante para a sociedade, como meio de resgatar, ajudar as pessoas e trazer esperança. Lewis vai juntar, vai pegar aspectos bem fundamentados da fé cristã e colocar em um ponto simples para que se compreenda. É bom entender que Lewis, ele foi ateu ele trilhou o caminho do ateísmo até 1929, que foi quando Lewis então abraçou a fé cristã. Então Lewis aqui é um cristão falando para cristão e também de um ex-ateu falando para religiosos, agnósticos, ateístas, trazendo a simplicidade do que é o cristianismo, do que é a religião cristã. Então esse livro, ele é um livraço, daqueles que você não pode passar dessa vida sem ler. Cristianismo puro e simples. Lê este livro. Se deleite nele, porque você tem muito a aprender com este livro. Está aí a dica, a primeira dos 10 livros da coleção de livros lançada pela Thomas Nelson, anteriormente lançado pela Martins Fontes. Essa aqui é a minha versão da Martins Fontes, né? Por sinal, uma versão ótima também em sua tradução. Então fica a dica, gente. Se você nunca leu esse livro, leia esse livro. Quem já leu esse livro, dá vontade de reler o livro por sua objetividade e simplicidade, porque ele estimula o cristão a entender a fé cristã e a viver de forma convicta a partir dessas bases fundamentadas da compreensão da fé cristã e levar para a vida toda vivendo de forma bem convicta e fundamentada, que crê e põe em prática aquilo que crê em relação à verdadeira religião cristã. Gente, essa foi a dica de hoje. Um abraço a todos e vamos seguir em frente. Por quê? Porque sem livros a vida seria um erro. Um abraço. Valeu!